Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. E já estamos no terceiro trimestre, no qual o tema deste segundo trimestre, o Deus que governa o mundo e cuida da família, o ensinamento divino nos livros de Ruth e Esther, para a nossa geração. Vamos estar na terceira lição, que tem por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. O texto áureo. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está lá em Ruth capítulo 1, versículo 16. A verdade prática. Amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A introdução. Já fizemos uma visão panorâmica no livro de Ruth. Agora vamos caminhar para seus capítulos e versículos focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nessa lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Na lição que já vamos estar estudando, que nós já estamos na terceira lição, está focado nessa história fantástica, extraordinária, que se encontra no livro de Ruth e de Esther. E é isso que nós vamos estar focados no exemplo que essas duas mulheres deixaram para nós no dia de hoje. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoa, Ele usa a quem Ele quer. Vamos para o primeiro tópico, cujo o título é A Proposta de Noemi. Subtópico 1. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, que no hebraico quer dizer meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, que significa doença, e Quilion, defiamento, casaram-se e tiveram a morte prematura, deixando viúvas e as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfã, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, que significa agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, que significa margosa. Então nós vamos estar nesse primeiro tópico que fala sobre a crise em família. Então aqui nós observamos, conforme já estudamos desde a primeira lição desse terceiro trimestre, que Elimeleque, no caso cujo nome significa meu Deus é rei, era o chefe da família de Belém, uma pequena cidade na terra de Judá.
Em resposta a uma grande fome que estava acontecendo naquela região, naquela pequena cidade, na terra de Judá, em resposta a uma grande fome, que aí proporcionou que Elimeleque decidiu migrar com sua esposa e Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, para a terra de Moabe, uma nação pagã e muitas vezes hostil a Israel. Esta decisão, embora prática em termos de sobrevivência física, os afastou da terra prometida e do povo de Deus. A permanência da família em Moabe durou aproximadamente 10 anos. Durante esse período, Elimeleque faleceu, deixando Noemi viúva, e também seus filhos, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, respectivamente. A escolha da esposa moabita, além de repetir a integração da família na sociedade local, também contrapunha a tradição israelita de evitar casamento com povos estrangeiros, o que muitas das vezes resultava em influência religiosa e culturais contrária ao culto ao Deus de Israel. Além disso, os nomes de Malom e Quilion, significando doença e definhamento respectivamente, podem ser indicativos de suas condições de saúde desde o nascimento. A tradição judaica, em algumas interpretações teológicas, sugere que os nomes dados na antiguidade não eram meramente identificadores, mas frequentemente repetia circunstâncias ou expectativa sobre a vida das pessoas. Assim, há de se considerar que Malom e Quilion possuíam predisposições e fragilidade física, o que culminou com as suas mortes prematuras. Com a morte de seus filhos, Noemi enfrentou uma devastação emocional e material. Ela se viu não apenas sem seu esposo, mas também sem os seus filhos, sem qualquer suporte econômico ou social significativo, em uma situação particularmente desafiadora para uma mulher na cultura patriarcal daquela época. Sendo assim, a crise levou Noemi a se sentir sua vida amarga. Ela acreditava que o Senhor havia voltado contra ela. Está registrado lá em Ruth capítulo 1, versículo 13. Quando ela decidiu retornar a Belém, ela expressou sua amargura dizendo: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A mudança de nome de Noemi, de agradável para Mara, que era amargosa, simboliza sua profunda dor e sensação de que sua vida havia se tornado um testemunho da severidade do juízo divino. Vamos para o segundo subtópico: tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, então sujeitas aos dias maus, a diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não explorou com autopiedade ou automiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar a força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar, conforme está lá em Provérbios 24, 10. Então, nós observamos aqui, é importante reconhecer que Noemi
enfrentou uma série de adversidades. Ela perdeu seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos, que eram Malom e Quilion, enquanto vivia em uma terra estrangeira, que era Moabe. Esse período de dor e luto poderia facilmente ter levado Noemi em um estado de autopiedade ou autocomiseração. No entanto, ela não se entregou a esse sentimento negativo. A atitude de Noemi em face da adversidade ensina uma lição valiosa. Em vez de ser consumida pela dor, ela escolheu agir. Se tivesse entregado ao seu sentimento, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. E este exemplo bíblico reforça o ensino de Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10, que diz: se tu mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Outro exemplo também bíblico de tirar força da fraqueza é quando nós vamos lá em Jó. Jó, como Noemi, se enfrentou perdas devastadoras. Ele perdeu seus filhos, sua saúde e suas posses. Mas, no entanto, Jó permaneceu firme em sua fé em Deus, mesmo quando todos ao seu redor o incentivava a desistir. Jó não negou sua dor, mas também não permitiu que ela o afastasse de sua fé em Deus. Em meio ao sofrimento, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó capítulo 3, versículo 15. Então Noemi não escondeu o seu sentimento de tristeza e dor, mas também não permitiu que eles a dominassem. Sua decisão de retornar a Belém, mesmo em meio à dificuldade, demonstra como podemos tirar força da fraqueza. Assim, devemos lembrar que os problemas da vida não podem nos paralisar, mas podem sim ser oportunidade para demonstrar a nossa fé, confiando que Deus está sempre presente para nos guiar e sustentar. Vamos para o terceiro subtópico, que diz assim: sem a manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra, mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las para que voltassem à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em sua nora e no futuro dela. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderia casar novamente e constituir família. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar ao sentimento das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Então, após a morte de seu marido e filhos, Noemi decidiu retornar a Belém. Ruth e Orfa, suas noras moabitas, inicialmente se dispuseram a acompanhá-la. No entanto, Noemi, pensando no futuro e bem-estar delas, decidiu liberá-las dessa obrigação. Ela sabia que elas teriam melhores oportunidades de reconstruir suas vidas e encontrar novos maridos em suas próprias terras. Além disso, Noemi demonstrou um profundo amor e altruísmo ao não usar sua situação desesperadora para forçar suas noras a ficarem com ela. Em vez disso, ela encorajou Ruth e Orfa a retornar às suas famílias, onde poderia começar de novo. Noemi não apelou ao sentimento de suas noras para garantir companhia ou suporte. Em vez disso, ela aceitou sua condição e ofereceu a elas
liberdade de escolha, sem imposição. Para construir relacionamento saudável, é essencial agir com integridade e honestidade, evitando manipulação emocional. Manipular sentimentos, mesmo que sutilmente, pode ter consequências devastadoras e minar confiança e respeito mútuo. Conforme está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, nos lembra que está dizendo assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então esse princípio sublinha a importância de comportamento transparente e justo em todas as idades. A Bíblia está repleta de exemplos de integridade e honestidade. Por exemplo, o próprio Jesus, durante o seu ministério, tratava todos com respeito, jamais manipulando as emoções dos outros para alcançar seus objetivos. Quando alguns dos discípulos se afastaram devido aos seus ensinamentos difíceis, ele não os impediu nem apelou à culpa. Em vez disso, ele perguntou aos 12 restantes que também queria partir também, demonstrando respeito pela liberdade de escolha de cada um. Esse episódio está lá em João capítulo 6, versículo 66 até o 68. Assim, a conduta de Noemi é um modelo a ser seguido. Em nossas próprias vidas, devemos evitar qualquer forma de manipulação emocional. Devemos tratar os outros com respeito e dignidade, colocando o bem-estar deles acima de nosso próprio interesse. A verdadeira força espiritual reside na habilidade de apoiar e incentivar aqueles ao redor, né? Mesmo quando estamos enfrentando nossas próprias dificuldades. Vamos para o segundo tópico: a convicção amorosa. Primeiro subtópico: uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não era tão forte quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltasse para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Então, observamos aqui, diante dessa insistência de Noemi, Orfa decide retornar a Moabe, a sua terra natal. Primeiramente, ela hesita e chora ao se despedir de Noemi. Contudo, após ponderar sobre a realidade de sua situação, Orfa escolhe voltar para a sua terra natal. Diversos fatores podem ter contribuído para essa decisão. Em termos práticos, podemos dizer, Moabe oferecia uma familiaridade e segurança que Belém não podia garantir. Orfa, assim como optou por um caminho que parecia mais seguro e previsível, permitindo-lhe reconhecer sua vida em um ambiente conhecido. Por outro lado, Ruth toma uma decisão diferente. Quando Noemi insiste para que também retorne, Ruth responde com uma das mais declarações de compromisso mais poderosas da Bíblia. Não me insiste para que deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E este compromisso revela a profundidade de sua lealdade e fé. Enquanto Orpa escolhe a segurança de Moabe, Ruth se compromete a seguir Noemi até Belém. Esta diferença de escolha pode ser atribuída a várias razões. Podemos dizer, primeiro, Ruth demonstra uma fé profunda no Deus de Israel, ao ponto de abandonar sua terra e seus deuses. A decisão de Ruth não é apenas um ato de lealdade a Noemi, mas também um passo de fé para seguir o Deus verdadeiro. Sendo assim, Ruth, outros personagens bíblicos demonstraram compromisso, a fé em circunstâncias difíceis. Podemos citar o exemplo de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 4, que Deus chama Abraão a deixar sua terra natal e a casa de seu pai para ir a uma terra que ele mostraria. Sem saber exatamente para onde estava indo, Abraão obedeceu esse ato de fé e é fundamental para a narrativa bíblica, pois Abraão se tornou o pai de muitas nações conforme a promessa de Deus, toda disposição para seguir o chamado divino, mesmo em uma meia incerteza. Destaca seu compromisso e fé. Desta mesma forma, Ruth escolheu o caminho da fé e do compromisso, abandonando tudo o que era familiar para seguir um chamado maior. Assim como Abraão, Ruth não sabia o que o futuro lhe reservava. Em Belém, no entanto, sua fé no Deus de Israel e o seu amor por Noemi o levaram a tomar uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Outro exemplo, não podemos deixar de estar lembrando, o Moisés. Moisés que deixou o conforto da corte egípcia para se identificar com seu povo e liderá-lo para fora da escravidão. Moisés enfrentou inúmeros desafios e adversidade, mas permaneceu firme em sua missão porque acreditava nas promessas de Deus. Vamos para o segundo subtópico, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões, onde quer que pousar a noite, ali pousarei eu, e onde quer que morrerei eu, demonstrava o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitude concreta por toda a vida, nesse dia de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nosso relacionamento. É interessante essas palavras de Ruth, onde quer que tu pousar à noite, ali pousarei eu, e onde quer que tu morreres, morrerei eu. Demonstra que um grau de companheirismo e comprometimento raramente visto. Esse não era um simples ato de piedade ou um gesto de momentâneo de compaixão. Ruth estava expressando um compromisso profundo que não se limitava à palavra, mas sim traduzida em ações concretas. A promessa de Ruth não ficou apenas nas palavras, ela se transformou em atitude concreta ao longo de sua vida. Ruth não só acompanhou Noemi de volta a Belém, mas também trabalhou arduamente para sustentar ambas, demonstrando um amor e uma lealdade inabalável. Sua decisão de permanecer ao lado de Noemi, mesmo em tempos de adversidade, mostra a verdadeira natureza de uma amizade sólida e fiel. Nesses dias de tanto individualismo, conforme estamos no dia de hoje, a história de Ruth nos desafia a refletir sobre o nível de nosso relacionamento. E nós vivemos numa sociedade onde o foco muitas das vezes está em nossos próprios interesses e conveniências. Entretanto, a amizade de Ruth com Noemi nos ensina que o verdadeiro amor e companheirismo se manifesta na disposição de enfrentar dificuldades e desafios,
juntos. A Bíblia está repleta de exemplos de amizade profunda. Aliás, podemos citar o exemplo de Davi e Jonathan. Desenvolveram uma amizade tão forte que Jonathan arriscou sua vida para proteger Davi das intenções homicidas de seu próprio pai, o rei Saul. Jonathan e Davi demonstraram que uma amizade verdadeira envolve sacrifício e lealdade incondicional. Para os cristãos, a amizade de Ruth e Noemi serve como um modelo de como devemos tratar nossos amigos. E antes, querido, devemos estar dispostos a apoiar e sustentar uns aos outros, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal, em um mundo que valoriza cada vez mais o individualismo. Somos chamados a cultivar relacionamento que reflete o amor e a fidelidade ensinado nas Escrituras Sagradas. Vamos para o terceiro subtópico, um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada em volta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E as plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que deve ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento. Pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Ruth trabalhou em muitos nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para sua sogra. Ruth não apenas dizia amar ela praticava o amor. Interessante essa abordagem aqui, nesse texto que o comentarista nos proporcionou. Podemos dizer que a Bíblia é clara ao enfatizar que o amor deve transcender a palavras e se manifestar em ações concretas. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, podemos ler que diz: filhinho, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E esse versículo nos lembra que o amor autêntico é prático e visível, e não meramente teórico ou verbal. Ruth é um excelente exemplo desse amor em ação, demonstrando como um amor genuíno envolve sacrifício pessoal, dedicação e compromisso com o bem-estar dos outros. Ruth, ao chegar a Belém, tomou a decisão de trabalhar nos campos, coletando espigas deixadas para trás pelos ceifeiros. Esse trabalho era reservado para os mais pobres e vulneráveis, conforme estipulado nas leis mosaicas. Contudo, Ruth não se deixou intimidar pela humildade dessa tarefa. Ao contrário, ela se dedicou com afinco, demonstrando um profundo compromisso em cuidar de sua sogra, Noemi. Sua disposição para realizar um trabalho árduo sem reclamar reflete um amor prático e sacrificial. O amor prático exige esforço e abnegação. Ruth não apenas declarava seu amor por Noemi, mas o vivenciava diariamente. Cada espiga que ela recolhia representava um ato de amor e cuidado. Esse exemplo nos desafia a refletir sobre como podemos demonstrar o amor em nossas próprias vidas. Muitas das vezes é fácil falar sobre o amor, mas é nos momentos de sacrifício que a dedicação que ele se torna um amor puro e verdadeiro. Assim como Ruth, somos chamados a viver um amor prático. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Por exemplo, podemos oferecer o nosso tempo e recursos para
ajudar aqueles que estão em necessidade. Podemos apoiar emocionalmente amigos e familiares que enfrentam dificuldade, mostrando que estamos presentes para ele. Podemos também nos envolver em ações comunitárias que beneficiam os mais vulneráveis. Em toda essa situação, nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. A vida de Ruth nos ensina que o amor verdadeiro sempre se manifesta em atitudes concretas. Ela nos mostra que amar é estar disposto a fazer sacrifícios pessoais em prol dos outros. Quando amamos dessa forma, repetimos o amor de Cristo que se entregou por nós de maneira sacrificial, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4 até o 5, que diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora vamos passar para o terceiro tópico, que tem por título a convicção da mulher e teu Deus é o melhor Deus. Vamos para o primeiro subtópico, que é uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas e não seguiu o caminho fácil entre os belemitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O ensinamento do apóstolo Tiago, em sua carta, completa perfeitamente a vida de Ruth. Em Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 18, ele afirma: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem as obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aquece e alimenta-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhes dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então Ruth personifica esse ensinamento de Tiago. Sua fé era meramente teórica ou verbal. Ela se manifestava em ações concretas. Cada espiga que Ruth recolhia no campo representava não apenas seu trabalho árduo, mas também a sua fé viva e ativa. Ao cuidar de Noemi, Ruth demonstrou que sua fé estava acompanhada de obra, uma fé que se mostrava em seus atos de amor e dedicação e sacrifício. Tiago nos ensina que a fé sem obra é morta, e Ruth exemplifica essa verdade de maneira mais clara, quando ela decidiu seguir Noemi, o Deus de Israel. Ruth não se limitou à palavra de compromisso, ela provou sua fé através de suas ações, trabalhando diligentemente para promover, ou seja, para prover para si e para a sua sogra. Então esse trabalho duro nos campos de Boaz não era apenas uma maneira de garantir sustento, era uma manifestação tangível de sua fé em Deus e seu amor por Noemi. Cada dia de trabalho nos campos era um testemunho silencioso, mas poderoso de sua fé. Ruth não esperou que as bênçãos caíssem do céu, ela foi à luta, coletando espigas, trazendo-os para casa.
Sua fé o impulsionou a agir e as suas ações confirmaram a sinceridade de sua fé, ao contrário de uma fé inativa. A fé de Ruth estava viva, demonstrada em cada esforço e em cada sacrifício. Vamos para o segundo subtópico. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao repetir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual. Sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana, somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Noemi, como uma figura mais velha, experiente, desempenhou um papel importante na orientação e no exemplo de Ruth. Sua vida repetiu os princípios de Tito, capítulo 2, versículo 3 até o versículo 5, onde as mulheres mais velhas são chamadas a serem sérias ao não viver, santa, e não caluniadoras e mestras no bem. Esse ensinamento destaca a importância de transmitir sabedoria e virtude às gerações mais jovens na fé. A história de Noemi e Ruth ilustra como exemplo e orientação de uma mulher mais velha pode moldar profundamente a fé e o caráter de uma jovem. Noemi não apenas falava sobre fé e virtude, ela vivia esse princípio diariamente, sendo um modelo de conduta cristã. Sua decisão de retornar a Belém, após a morte de seu marido e filho, não foi apenas um ato de coragem pessoal, mas um testemunho vivo de sua confiança em Deus. No texto de Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, Noemi seria vista como uma mestra no bem, ensinando não apenas com palavras, mas com suas ações e estilo de vida. Ela demonstrava seriedade em seu viver, e sendo um exemplo de moderação e santidade. Sua dedicação a cuidar de Ruth e sua disposição para sacrificar seu próprio conforto em prol da família mostrava seu compromisso com os princípios cristãos de amor, serviço e dedicação ao próximo. Ruth, por sua vez, absorveu esse ensinamento não apenas como um conceito teórico, mas como verdade vivida, que molda suas escolhas e ações. Sua decisão de decidir Noemi para Belém e abraçar a Deus de Israel foi um reflexo direto da influência positiva ou inspiradora de Noemi em sua vida. Então Ruth viu na vida de Noemi um exemplo de fé, prática e compromisso com os valores divinos, e isso é motivo de seguir o mesmo caminho de fé e dedicação. Assim como Noemi foi uma influência transformadora na vida de Ruth, cada cristão é chamado a ser uma luz e um exemplo para os mais jovens na fé. O nosso viver diário deve repetir os princípios bíblicos, sendo modelos de santidade, amor e serviço, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, mas glorificada através de nossas vidas. Vamos para o último subtópico: sensibilidade sob liderança. Diz assim: as escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Na passagem
nas passagens de Lucas, capítulo 24, versículo de 1 a 10, e também de João, versículo 20, capítulo 20, versículo 11 ao 18, relata como Maria Madalena e outras mulheres foram escolhidas por Deus para testemunhar o evento mais importante da história cristã, que foi a ressurreição de Cristo. Sua fé e sensibilidade espiritual as tornaram mensageiras da boa nova da ressurreição aos discípulos. Então esse episódio mostra que a importância de reconhecer e cultivar o extraordinário potencial espiritual das mulheres, da liderança e no serviço dentro da comunidade cristã. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 3, reconhece o trabalho de mulheres como colaboradoras no Evangelho, enfatizando sua contribuição sem explorá-las em sua fé. Em Romanos, capítulo 16, versículo 12, também menciona uma mulher, Trifena, como alguém que trabalha arduamente no Senhor. No entanto, Jesus advertiu contra os líderes religiosos hipócritas que exploram os vulneráveis em sua devoção. A liderança verdadeira, conforme ensinada por Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 7, deve proteger as mulheres de serem exploradas por falsos ensinadores e manipulações, proporcionando um ambiente seguro onde possa florescer espiritualmente. Ao mesmo tempo, é inafastável reconhecer que Deus deu ao homem a responsabilidade de liderança na família e na igreja. Isso repete a ordem criada por Deus desde o princípio, onde o homem é chamado a exercer uma liderança amorosa e responsável, em conformidade com a vontade divina. Essa ordem não diminuiu a importância ou o valor das mulheres na fé, mas estabelece uma estrutura que honra o plano de Deus para a sua igreja e promove uma vivência autêntica e vibrante do Evangelho. Terminamos já o terceiro tópico, subtópico desse terceiro tópico. Vamos agora para a conclusão final, que diz assim: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem em uma outra e se dedicarem aos cuidados mútuos, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Chegamos ao final da nossa lição desse domingo, que falamos sobre Noemi e Ruth, e que Deus venha nos dar outra oportunidade para estar aqui falando dando continuidade aos comentários das lições bíblicas da CPAD. Aqui fico e despeço com todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.